O vereador por Maceió, Leonardo Dias, esteve recentemente na cidade de São Paulo para conhecer políticas públicas que são utilizadas para atender moradores de rua e usuários de drogas. Ele está aqui conosco para falar um pouco sobre essa experiência. O senhor esteve, vereador Leonardo Dias, com o vice-prefeito de São Paulo, o Coronel Melo, né? Quais foram as ações que o senhor acredita que são implantadas lá e que podem ser aplicadas também aqui em Maceió? Então, a primeira coisa é dizer que São Paulo convive com esse problema urbano há mais de 30 anos, né? Desde que existiu aí a Cracolândia, quando começou isso lá na década de 90, início da década de 90. Então, a gente tem muito que aprender. O essencial lá, Abdias, foi realmente a questão da integração entre prefeitura e Estado em busca de soluções. Eles formaram um comitê com várias pastas envolvidas, não somente a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, mas também a questão da segurança pública e pastas auxiliares, no sentido de fazer abordagem a essas pessoas, convencê-las a buscarem tratamento, e isso tem dado muito certo. Nos últimos 2 anos, o equipamento do Estado, o principal, que fica ali na Estação da Luz, que fica muito próximo à Cracolândia, fez 23 mil internações, ou seja, quase 1.000 internações por mês. É muita coisa, né, para um equipamento que tem aí 2 anos de existência. Essas internações, elas variam o grau dela. Pode ir para um leito hospitalar, que é uma dificuldade que nós temos aqui em Maceió. Em Alagoas como um todo, temos pouquíssimos leitos hospitalares para tratar a dependência química, ou encaminhamentos para comunidades terapêuticas, para os casos mais leves, ou mesmo para casas terapêuticas, que essa sequer nós temos aqui em Alagoas. Enfim, eles têm achado um caminho, né, para cuidar da saúde dessas pessoas, recuperá-las da dependência química, mas também de dar um acolhimento no momento posterior a esse tratamento e encaminhá-las ao trabalho. Isso que é fundamental, né? Então, lá o CAT, que é o nosso Cine, eles têm vans que vão a esses locais de abrigo para oferecer os empregos. Então, hoje tem mais de 5.000 vagas disponíveis em São Paulo, e são ofertadas a essa população que já passou por todas essas fases. E isso tem dado certo, é tanto que a Cracolândia hoje não tem mais ninguém, né? Então, é um grande mérito de todo esse trabalho que começou, que não é somente do governo, nem somente da prefeitura, mas de toda a rede de assistência que foi montada em torno desses 2 entes. O senhor falou algo importante, a Cracolândia, que a gente está acostumado a ver no noticiário como um espaço que era impossível de se acabar, ela foi desfeita. Na realidade de Maceió, a gente não tem uma Cracolândia, essas aglomerações de usuários de drogas, é uma outra realidade. O senhor considera que estamos em que fase no sentido de resolver esse problema aqui na nossa capital? O que é preciso fazer para que, de fato, a gente acabe com alguns pontos específicos onde tem moradores de ruas e usuários de drogas? Então, se nós não dermos a devida importância, daqui a 20 anos, 30 anos, a gente pode estar vivendo um cenário parecido com o que São Paulo conviveu durante esse tempo todo. A gente tem recebido muitas pessoas de fora, né, de outros estados ou mesmo do interior aqui na cidade, que estão morando nas ruas, e é preciso que a gente seja muito rápido, né? Aqueles que chegaram às ruas por questões financeiras precisam encontrar apoio na assistência social. Aqueles que chegaram às ruas por dependência química, que às vezes acontece, a pessoa começa a consumir ainda dentro de casa e depois evolui para o estágio da rua, precisa ser tratado. Então, nós temos uma carência gigantesca de equipamentos públicos, né? Então, isso é um ponto de atenção que os nossos governantes precisam dar essa prioridade para que a gente possa ter em pouco tempo esses equipamentos para fazer esse tratamento semelhante, né? Hoje, para você ter uma ideia, assim, a gente tem 20 leitos hospitalares no Portugal Ramalho e não temos nenhum municipal. Casas terapêuticas nós não temos nenhuma. Comunidades terapêuticas a gente tem algumas vagas do governo do estado. Então, assim, a gente está muito no início disso tudo, né? Então, começa a preocupar a população, porque a gente vê os últimos sinais da população de rua, da dependência química, que é justamente aquele furto, aquele arrombamento que assusta, né? Então, a população hoje começa a perceber esse problema e é preciso que nossos governantes sentem, superem essas divergências políticas, as diferenças políticas, para implementar uma política unificada de atenção a essas pessoas. O senhor fez alguma espécie de relatório para que seja apresentado às autoridades para que eles possam, de repente, implementar essa política integrada? Então, a gente chegou agora, né, na sexta-feira, a gente está se debruçando sobre esse tema, estamos escrevendo o relatório, que pode ou não virar um determinado projeto de lei nesse sentido,
Nós estamos discutindo também com a Defensoria Pública, com, com a própria população, o movimento da população de rua também, para a gente poder encaminhar alguma coisa. A gente sabe que hoje existe um projeto da Prefeitura de Maceió sendo desenvolvido, está na Secretaria de Saúde, esperando validação e ajustes finais, mas é preciso que a gente também envolva o governo do Estado. Eu acho que o município sozinho terá muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito, assim como o Estado também depende muito do município para resolver esse problema.